Segundo Crônicas, capítulo 9. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém para provar Salomão com questões difíceis, com um grande séquito e com camelos carregados de especiarias, ouro em abundância e pedras preciosas. E foi a Salomão e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. E Salomão lhe respondeu a todas as suas questões, e não houve nada que Salomão não lhe pudesse esclarecer. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e as iguarias da sua mesa, o assentar do seu servo, o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e as vestes deles, e a sua subida pela qual ele chegava à casa do Senhor, ela ficou como fora de si. Então disse ao rei: era verdade a palavra que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém não cria naquelas palavras, até que vim, e meus olhos ouviram, e eis que não me disseram metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujaste a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados os teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti, para te colocar no seu trono como rei para o Senhor teu Deus, porque teu Deus ama a Israel, para estabelecê-lo perpetuamente. Por isso te constituiu rei sobre eles, para fazeres juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro, e especiarias em grande abundância e pedras preciosas. E nunca houve tais especiarias, quais a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. E também os servos de Irão e os servos de Salomão, que de Ofir tinham trazido ouro, trouxeram madeira de algumins e pedras preciosas. E da madeira de algumins o rei fez balaústres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e saltérios para os cantores, quais nunca dantes se viram na terra de Judá. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou, e tudo quanto lhe pediu, mais do que ela mesma trouxera ao rei. Assim voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. E o peso do ouro que vinha em um ano a Salomão era de 666 talentos de ouro, afora o que os negociantes e mercadores traziam. Também todos os reis da Arábia e os governadores da mesma terra traziam a Salomão ouro e prata. Também fez o rei Salomão 200 paveses de ouro batido. Para cada pavês destinou 600 ciclos de ouro batido, como também 300 escudos de ouro batido. Para cada escudo destinou 300 ciclos de ouro. E Salomão os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o revestiu de ouro puro. E o trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro, que eram ligados ao trono, e encosto de ambos os lados no lugar do assento. E 2 leões estavam junto aos encostos, e 12 leões estavam ali de ambos os lados, sob os 6 degraus. Outro tal não se fez em nenhum reino. Também todas as taças do rei Salomão eram de ouro, e todos os vasos da casa do bosque do Líbano de ouro puro, e prata reputava-se por nada nos dias de Salomão. Porque indo os navios do rei com os servos de Irão a Tarsis, voltavam os navios de Tarsis uma vez em 3 anos, e traziam ouro e prata, marfim, macacos e pavões. Assim excedeu o rei Salomão a todos os reis da terra em riquezas e sabedoria. E todos os reis da terra buscavam a presença de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. E cada um trazia o seu presente: vasos de prata, vasos de ouro, e roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. Assim faziam de ano em ano. Teve também Salomão 4.000 estrebarias para os cavalos de seus carros, e 12.000 cavaleiros, e colocou-os na cidade dos carros, junto ao rei em Jerusalém. E dominava sobre todos os reis, desde o rio
até a terra dos filisteus, até o termo do Egito. Também o rei fez que houvesse prata em Jerusalém como pedras e cedros, em tanta abundância como os sicômoros que há pelas campinas. E do Egito e de todas aquelas terras traziam cavalos a Salomão. Os demais atos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro das crônicas de Natã, o profeta, e na profecia de Aías, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate. E reinou Salomão em Jerusalém 40 anos sobre todo Israel, e dormiu Salomão com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 10. E foi Roboão a Siquém, porque todo Israel tinha vindo a Siquém para fazê-lo rei. Sucedeu que, ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, o qual estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou do Egito, porque enviaram a ele, e o chamaram, e vieram Jeroboão e todo Israel, e falaram a Roboão, dizendo: teu pai fez duro o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai, e o pesado jugo que impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: daqui a 3 dias voltai a mim. Então o povo se foi, e tomou Roboão conselho com os anciãos que estiveram perante Salomão seu pai, enquanto viveu, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: se te fizeres benigno e afável para com este povo, e lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe deram, e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele, e estavam perante ele, e disse-lhes: que aconselhais vós, que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que com ele haviam crescido lhe falaram, dizendo: assim dirás a este povo que te falou, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo, tu, porém, alivia-nos. Assim, pois, lhes falarás: o meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém, eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao 3º dia a Roboão, como o rei havia ordenado, dizendo: voltai a mim ao 3º dia. E o rei lhes respondeu asperamente, porque o rei Roboão deixara o conselho dos anciãos, e falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu o aumentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque essa mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a sua palavra, a qual falara pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: que parte temos nós com Davi? Já não temos herança no filho de Jessé, cada um a sua tenda, ó Israel. Olha agora pela tua casa, ó Davi. Assim todo Israel se foi para as suas tendas. Porém, quanto aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que tinha cargo dos tributos, porém os filhos de Israel o apedrejaram e ele morreu. Então o rei Roboão se esforçou para subir ao seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim se rebelaram os israelitas contra a casa de Davi, até ao dia de hoje. Capítulo 11. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu da casa de Judá e Benjamim 180.000 escolhidos, destos na guerra, para pelejarem contra Israel e para restituírem o reino a Roboão. Porém a palavra do Senhor veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: assim diz o Senhor: não subireis nem pelejareis contra os vossos irmãos. Volte cada um à sua casa, porque de mim proveio isso. E ouviram as palavras do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. E Roboão habitou em Jerusalém, e para a defesa edificou cidades em Judá. Edificou, pois, a Belém, a Etã e a Tecoa, e a Bet-zur, a Socó, a Adulão, e a Gate, a Maressa, a Zif, a Eá, a Doraim, e a Laquis, e a Zeca, e a Zorá, e a Aijalon, e a Hebron,
que estavam em Judá e em Benjamim, cidades fortes, e fortificou essas fortalezas e pôs nelas capitães e armazéns de víveres, de azeite e de vinho, e pôs em cada cidade paveses e lanças, fortificou-as grandemente, e Judá e Benjamim pertenceram-lhe. Também os sacerdotes e os levitas que haviam em todo Israel se reuniram a ele de todos os seus termos, porque os levitas deixaram os seus arrebaldes e a sua possessão e vieram a Judá e a Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora para que não ministrassem ao Senhor. E ele constituiu para si sacerdotes para os altos, para os demônios e para os bezerros que fizeram. Depois desses também, de todas as tribos de Israel, os que deram o seu coração a buscarem ao Senhor Deus de Israel, vieram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor Deus de seus pais. Assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram a Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. E Roboão tomou para si por mulher Amalate, filha de Jerimote, filho de Davi, e Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé, a qual lhe deu filhos Jeús, Samarias e Zaã. E depois dela tomou a Maaca, filho de Absalão. E esta lhe deu Abias, Atai, Ziza e Selomite. E amava Roboão mais a Maaca, filha de Absalão, do que todas as suas outras mulheres e concubinas, porque ele tinha tomado 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. E Roboão designou Abias, filho de Maaca, para ser chefe e líder entre os seus irmãos, porque queria fazê-lo rei. E usou de prudência e de todos os seus filhos, alguns espalhou por toda a terra de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortes, e deu-lhes víveres em abundância. E ele lhes procurou muitas mulheres. Capítulo 12. Sucedeu que, havendo Roboão confirmado o reino, e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. E sucedeu que, no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor, com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros, e era inumerável o povo que vinha com ele do Egito, de líbios, suquitas e etíopes. E tomou as cidades fortificadas que Judá tinha e chegou até Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, por isso também eu vos deixei na mão de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: o Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: humilharam-se, não os destruirei, antes em breve lhes darei algum socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por mão de Sisaque. Porém serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Levou tudo, também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera. E fez o rei Roboão, em lugar deles, escudos de cobre, e os entregou na mão dos chefes da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. E todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, vinham os da guarda e os levavam. Depois tornavam a pô-los na câmara da guarda. E humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que não o destruísse de todo, porque em Judá ainda havia boas coisas. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e reinou, porque Roboão era da idade de 41 anos quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome, e era o nome de sua mãe, Naamá, Amonita, e fez o que era mal, porquanto não preparou seu coração para buscar o Senhor. Os atos, pois, de Roboão, assim, os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos nos livros de Semaías, o profeta, e de Ido, o vidente, na relação das genealogias,
E houve guerras entre Roboão e Jeroboão em todos os seus dias. E Roboão dormiu com seus pais, e foi sepultado na casa de Davi, e Abia seu filho reinou em seu lugar.